O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre arteriosclerose e eu estou recebendo o cirurgião cardíaco, Dr. Gustavo Peressoni Castro. Doutor, em relação ao tratamento, como que a gente faz o tratamento, né? O paciente fez o diagnóstico, fez os exames, né? Teve o diagnóstico, né, por um médico, que até aqui no intervalo nós estávamos conversando sobre isso, que não basta você fazer os exames, tem que ter um acompanhamento de um clínico, né, doutor? Sempre primeiro procurar o médico. Aí depois, a partir desse médico, que ele vai solicitar os exames para confirmar o diagnóstico, certo? Para fazer o tratamento dele. Quanto ao tratamento da aterosclerose, nós vamos... existem 3 tipos de tratamentos, bem para as pessoas entenderem. O tratamento clínico, medicamentoso, através de comprimidos, certo? Sempre a gente não toma comprimido para a aterosclerose. Nós tomamos comprimido para os fatores de risco da aterosclerose. Se eu sou hipertenso, baixar a pressão. Se eu tenho diabetes, regularizar minhas glicemias, certo? Não existe, você não vai nunca numa farmácia e me dá um remédio para aterosclerose. Não existe. Existem fatores de risco. Se eu tenho níveis plasmáticos, ou seja, no sangue DL muito alto e não consigo com o regime diminuir, eu tomo estatina. E assim vai indo por ordem, tá? Então esse é o primeiro exame, o primeiro tratamento. Além desse tratamento, o que se pode fazer que não precisa ir no médico? Porque todo mundo quer, nem todo mundo gosta de ir no médico, certo? Seja por medo ou seja financeiro. Sim. Certo? Se eu sou obeso, o que eu tenho que fazer? Emagrecer. Certo? Se eu sou sedentário, o que eu tenho que fazer? Começar a fazer atividade física. Então, são situações que isso pode fazer, certo? Mas é claro, tu sempre tem que procurar um médico, porque tu vai conseguir fazer exercício. Lembra que eu mostrei como é que funciona a classificação das dores? Sim. Às vezes tu está fazendo exercício e vai infartar. Até porque boa parte hoje das atividades físicas que a gente faz, eles estão exigindo que leve, né? Exame físico nas academias para uma liberação. Está mais criterioso, acho que porque muitas pessoas já tiveram problemas, né? Doutor, faltou mostrar, que eu achei tão interessante que o doutor trouxe, né? Mostrar para quem está em casa, ver como é que é uma artéria por dentro, né? Como que é essa artéria obstruída. Isso aqui é uma simulação de como é a artéria, certo? Isso é uma artéria normal. Tá? As artérias são divididas em três camadas. A adventícia mais externa, a camada média é a camada íntima, onde o quê? Onde aqui é que passa o sangue, certo? A aterosclerose, ela se dá entre a camada íntima e a média, ela não está envolta pelo sangue, aquela ideia de que está... Não, ela está... O sangue passa e na camada onde o sangue passa, na camada média, o que vai acontecendo? Vai aumentando o tamanho, aqui você já vê essa parte superior, ou seja, vai diminuindo o fluxo de sangue arterial para o músculo cardíaco. A gordura vai tomando conta ali, até que chega no estágio final, que é a obstrução. Que aí tem que ir para a faca, como diz o popular. Certo? Mas voltando à parte dos tratamentos, é o medicamentoso, o clínico, que a gente classifica, o tratamento percutâneo, que seria a angioplastia e colocação de stent, e o último estágio, a cirurgia, quando existem indicações precisas para cada estágio, certo? Sempre do menos para o mais risco de fazê-lo. Certo. Doutor, em relação à prevenção, né, já que a gente falou isso, explanou sobre toda a doença, né, tem alguma forma da gente prevenir a arteriosclerose? Prevenir, a gente tem que, na verdade, diminuir os fatores de risco, certo? O que acontece com o ser humano? Nós temos um pico de ascensão até os 40 anos de idade. Depois dos 40 anos de idade começa a diminuir. Aí eu te faço a pergunta, Gabriela. Eu não sei a tua idade, mas com 20 anos tu vai na academia e consegue, se tu quer perder 2, 3 quilos de peso, tu
demora o quê? Uma semana, duas. Sim, agora depois dos 30 agora eu já depois senti. da certa idade, certo? Você vai ter que fazer o dobro para conseguir. O metabolismo diminui muito. Isso mesmo, o metabolismo começa a diminuir tudo, muito, certo? O que tem que se fazer? Não é chegar aos 40, 50, é desde criança ser educado. Sim. Tem que se alimentar bem. Não é comendo fritura, essas coisas. Sim. Ah, não, até os 10, 15, 20 anos eu como fritura e não me acontece nada. Essa cultura existe, né? De que criança está livre, né? Pode comer alguma coisa? Não, o que nós temos que fazer é desde criança se alimentar bem. Certo? Isso é uma prevenção. Para não chegar adulto e ter que cortar tudo, né? Que aí se tu vem numa educação de que quando criança vai diminuindo aos poucos... É muito difícil para o paciente que tem um problema. Você já viu um paciente que é tabagista conseguir parar de uma hora para outra? Não. Não. Ele é um dependente químico. Começando por aí, já se encara ele hoje diferente do que era antes. Ah, não é só parar, não. Ele precisa daquilo. Então é difícil. Não, o que tem que fazer? Não deixar fumar. É educar em casa, que isso não faz bem, certo? O que mais se faz prevenção? É exercício físico, isso todo mundo tem que fazer. Eu estou olhando aqui para uma ponte do Rio Tubarão aqui, outro dia eu estava vindo para a cirurgia na Socimed e achei muito parecido com o Hildo. Não sei se ele faz exercício físico, certo? Mas eu vi muito parecido com ele correndo na ponte. Isso era umas 7h30 da manhã. Tem que fazer exercício. Tem que todos fazer. Os dias, tá? E tem que dormir bem também. Sim. São vários fatores, né? Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que para quem está em casa nos assistindo ficou bem esclarecedor. E eu deixo esses minutos finais, né, para o doutor dizer aonde o senhor atende para quem ficou interessado. Primeiro eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com você. Eu já falei com a jornalista Elke também, certo? Onde é que eu trabalho? Aqui em Tubarão, não só eu que trabalho, como hoje em dia não existe um só cirurgião. Existe uma equipe de cirurgião, uma equipe anestésica, uma equipe de enfermeiros, tá? Que a gente tem essa visão diferente. Por isso que nós viemos para cá, para trabalhar aqui no Hospital Socimed, fazendo a parte da cirurgia cardiovascular, certo? Que tem os nossos mais dois colegas, que é o Dr. Ricardo Schumann e o Dr. Márcio, que já tiveram aqui, já fizeram entrevistas também. A gente tem uma visão diferente de equipe, a gente é multidisciplinar, não existe mais um, são 3 cirurgiões. Quando o paciente vai lá, ele não é atendido por um cirurgião, é atendido por 3. A segurança é tripla. Sim. Não é a mesma coisa ser por um cirurgião, certo? A equipe anestésica, porque é uma equipe multidisciplinar, seja anestesista, seja a equipe da UTI, que depois que faz a cirurgia, o paciente vai à UTI obrigatoriamente para a segurança dele, pelo menos nas primeiras 48 horas. Sim. E depois a equipe de cardiologia clínica do hospital, que é quem nos encaminha os pacientes para a cirurgia. Além da equipe de fisioterapia, a equipe de nutrição e entre outras. Certo, muito obrigada mais uma vez. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez, né, com a parceria da Renata Calçados, da Delicata Acessórios e da Vivi Tipo Fino Estúdio de Beleza. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.